Neste fato aqui, não havia o laudo de constatação preliminar. Rodrigo, o que é isso? Quando a autoridade policial faz a prisão em flagrante de alguém que está com drogas, ela precisa fazer o laudo de constatação preliminar, tá? Ó, o artigo 50 fala o seguinte: para o efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo da constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou na falta deste, por pessoa idônea. Então, artigo 50 da Lei de Drogas, parágrafo 1º, fala que esse laudo de constatação, o laudo preliminar, já é suficiente para dar credibilidade ao flagrante, para dar legalidade àquele flagrante que foi feito aqui, tá? E aí, depois ele vai falar aqui que ele precisa fazer o laudo definitivo, ó. Necessária a realização, guardando-se mostras necessária ao laudo definitivo. Existe uma tese hoje em dia de mérito que fala que apenas o laudo de constatação já serviria como laudo definitivo, mas não serve, porque normalmente ele não é feito por um perito oficial. Ele é feito ali por qualquer pessoa idônea, tá? Se não tiver um perito oficial, pode qualquer pessoa fazer, constatar que aquilo que lhe foi apreendido ali era droga. Então, sem um perito oficial, esse laudo ele é bem primário, assim, bem precário, na verdade. Ele é só pro flagrante mesmo, para confirmar o flagrante, tá? Então, com base nisso, neste caso presente, não havia esse laudo de constatação preliminar da droga, tá? Então, a primeira coisa que eu tô falando é isso, e mostrando aqui justamente esse artigo que eu acabei de ler na lei com vocês, o artigo 50, parágrafo 1º, tá? Só que esse artigo 50, parágrafo 1º, ele vai falar o inverso do que eu quero. Ele vai falar que, para efeito da lavratura do auto em prisão em flagrante, é suficiente o laudo de constatação, tá? Esse laudo é o preliminar. Ele não fala que sem o laudo não dá para fazer, então eu tenho que fazer uma interpretação contrário senso. Se para efeito da lavratura do auto eu preciso da constatação da droga, se eu não tiver a constatação da droga, essa prisão ela se torna ilegal por falta da materialidade, inclusive, do delito. Vocês vão ver que esse vai ser o pedido lá no final. Olha só. Como ocorre da lei, e isso é óbvio, é necessário comprovar a materialidade do crime de tráfico, demonstrada a priori pelo laudo provisório e, não obstante tratar-se de peça informativa, é necessária para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Guilherme de Souza Nutti, conforme referido ao artigo de lei, comentando referido ao artigo de lei, notadamente no que tange a demonstração da materialidade, doutrina. E aí ele vai falar exatamente isso, ó. O crime relacionado a drogas ilícitas depende de prova pericial, pois é a infração penal que deixa vestígios, tá? Aí ele usa 158 do Código de Processo Penal. Toda e qualquer infração que deixa vestígio precisa de laudo, não importa qual seja ela. E eu vejo isso muito lá nos crimes da Lei Maria da Penha. Por que eu estou citando o crime da Lei Maria da Penha? Porque normalmente a prova do inquérito no crime da Lei Maria da Penha é mal feita. É uma prova muito precária, é uma prova que eles não querem olhar a fundo o que aconteceu. Isso às vezes é bom para o seu cliente, porque você consegue mostrar que não há provas seguras, provas eficazes para ter aquela condenação. Um exemplo de um caso que eu atuei. A pessoa, acho que eu até já dei esse exemplo aqui em aulas anteriores. O réu teria entrado na casa da menina e pichado a parede do quarto dela com uma ameaça, escrito "vou te matar". E aí ele foi denunciado pelo delito de ameaça. Porém, eles não tiraram foto da parede pichada. Se eu tenho um crime que deixou vestígios, que é uma parede com um escrito, que eu posso pedir, por exemplo, um exame grafotécnico para saber se foi ou não o réu que fez aquela pichação. Se eu tenho uma prova dessa, se eu tenho como tirar foto de uma parede dessa, sem essa foto, só a palavra da vítima, por mais que eu tenha a presunção de maior credibilidade dentro do crime de violência doméstica, ela não pode ser aceita por si só. Eu preciso de uma comprovação, justamente por conta desse artigo 158, tá? Logo, a materialidade precisa ser formada pelo laudo toxicológico, quando peritos examinam o produto apreendido, necessariamente, atestando-se tratar de substância entorpecente indicada qual é a espécie. Isso aqui é o livro do Nutti, tá? Quando ele fala que precisa do laudo. Ora, as formalidades do auto de prisão em flagrante, na medida em que constituem meio de tutela da liberdade, devem ser observadas rigorosamente sob pena de nulidade e, consequentemente, o relaxamento do cárcere. Então é justamente esse pedido que a gente está formando. André Stefani, da Mágica de Jesus, eu vou citar mais uma obra aqui que vai falar exatamente a mesma coisa, não vou ficar lendo para vocês porque a nossa petição hoje ela é grande, tá? Então eu vou ter que passar rápido pelas doutrinas aqui. José Frederico Marques, sobre o tema, mesma coisa, ele vai trazer essa exigência. E agora o que é importante você explicar dentro do seu habeas corpus, tá?
que a exigência do laudo provisório não é uma formalidade inócua, excessiva, cuja omissão poderia acarretar apenas uma irregularidade. Porque a tese que vai vir contrária, se o desembargador não quiser te dar a liberdade do seu cliente, olha, esse laudo de constatação preliminar, ele é só uma formalidade, ele não precisa constar ali da peça. Inclusive, toda e qualquer nulidade que acontece dentro de um flagrante, essa nulidade, ela pode ser convalidada, não tem problema, não há uma nulidade durante o flagrante. Ocorre que essa nulidade específica, que é a falta desse laudo provisório, ela é indispensável para a formação da materialidade do delito. Se eu não sei se o que a gente aprendeu é droga ou não é droga, eu não posso ter uma certeza de que há realmente um crime acontecendo. Então eu não posso manter o réu preso por conta disso. Esse é o racional por trás de cada um desses parágrafos aqui, tá? Pelo contrário, faça necessário para a legitimação da prisão cautelar, sem olvidar que será através dele que o Poder Judiciário poderá fiscalizar o cumprimento das garantias constitucionais. Ora, Nossa, estou enrolando a língua hoje. Ora, como podemos afirmar se realmente droga era o objeto encontrado na residência mencionada na denúncia? Qual seria a quantidade dessa droga? Se termos respostas a essas perguntas, resta evidente o constrangimento ilegal. Sem termos respostas a essas perguntas, resta evidente o constrangimento ilegal. Ademais, tratando-se de prisão em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente em razão da gravidade de suas consequências, é de rigor a observância de todas as formalidades legais previstas no Código de Processo Penal, bem como na legislação específica. E aí eu vou juntar algumas jurisprudências que falam exatamente isso, que a ausência de prova material do laudo provisório não dá para embasar a prisão cautelar do indivíduo, tá? Essa aqui é uma jurisprudência, da 4ª Câmara Criminal. O relator foi o desembargador Miguel Pessoa e o acórdão é esse número aqui. Eu acho que eu não coloquei de qual tribunal que era, precisava ter colocado aqui, tá? É um acórdão, então, uma jurisprudência muito boa, falando justamente sobre isso. Assim, conclui-se ser imprescindível o laudo de constatação provisória para comprovar a materialidade delitiva para fins da prisão em flagrante, sendo que interpretação diversa acarretaria consequências nefastas. Ante ao exposto, outra solução não resta senão a decretação do trancamento do inquérito policial, haja vista que não resta demonstrada a materialidade do delito em tela, ou, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, a revogação da prisão preventiva. Aqui, eu poderia pedir, inclusive, o relaxamento, tá? Eu acho até melhor. O relaxamento da prisão preventiva. Então, são dois pedidos que vão gerar desse primeiro. Se eu não tenho uma constatação de que isso é droga, eu não posso manter o réu preso. Por quê? Eu não sei falar se o que ele estava era um Dorflex amassado ou era uma substância ilícita. Assim, eu vou pedir já de cara o trancamento do inquérito. Eu vou conseguir isso? Não vou conseguir isso. Nunca que alguém vai trancar um inquérito policial por conta da falta de um exame preliminar. Esse inquérito ele pode ser trancado se não vir nenhum tipo de laudo, tá? Não veio o laudo definitivo, não veio o laudo preliminar, não veio nada dentro do processo, aí eu vou pedir o trancamento desse inquérito policial. E o relaxamento da prisão preventiva ele ocorre por conta de uma prisão ilegal. Por que a prisão é ilegal, Rodrigo? E não só não tem os requisitos do 312? Porque se eu não tenho crime, eu não posso prender uma pessoa. Essa é a lógica aqui do relaxamento da prisão. Tá? A prisão se torna ilegal quando eu não sei dizer se eu tenho ou não um crime que aconteceu ali. Então eu não posso prender essa pessoa em flagrante. Tá? Uma dica legal aqui é você sempre olhar se existe esse laudo preliminar no processo. Porque às vezes, e muitas vezes eu já vi isso, não existe esse laudo preliminar, tá? As pessoas esquecem de juntar, não tem ninguém para fazer, para constatar se aquilo realmente era ou não droga, tá? Às vezes aquilo é feito sem as formalidades mínimas que um laudo exige. Então dá uma olhada nisso, porque até a nulidade daquele laudo preliminar você pode pedir. Até chegar ao definitivo, o teu cliente não pode ficar preso, tá? E depois que chegou, se ele já está livre, vamos ter que achar uma outra circunstância para poder decretar a prisão dele. É mais difícil o juiz decretar uma prisão de quem está solto do que manter uma prisão de quem está em flagrante, tá? Eu nunca entendi isso, mas realmente é mais difícil o juiz decretar uma prisão preventiva do que manter um flagrante. E por que eu falo, vai ser objeto aqui de uma das teses, por isso que eu já estou explicando. E por que eu falo que eu nunca entendi isso? Porque o flagrante em si, você prender alguém em flagrante, não é requisito para você manter ele preso, tá?
o flagrante acontece, eu prendo a pessoa que está em flagrante e depois o juiz analisa se existem os requisitos lá do 312. Se não existirem aqueles requisitos, o flagrante por si só, eu ter acabado de cometer um crime, por mais que eu tenha cometido esse crime, ele não é um instrumento suficiente para manter a prisão de ninguém. Eu ter acabado de fazer um crime de tráfico de drogas não é argumento para manter minha prisão. Só que, se eu pego uma pessoa com 50 gramas de droga, tá? E essa pessoa está vendendo mesmo a droga, ela está com um pouquinho ali, 15 gramas de droga. Mas ela está vendendo, não importa. Eu faço uma investigação, eu não consigo prender essa pessoa em flagrante, mas faço uma investigação que prova, através de vídeo, através de filmagem, que aquela pessoa comercializou 30 gramas de droga que seja. Duvido que um juiz decretaria uma prisão preventiva dessa pessoa. Agora, se ela for presa em flagrante, o juiz mantém a prisão. Então, é algo que tem que se discutir dentro de um habeas corpus sempre, tá? É levar a esse raciocínio. Duvido que Vossa Excelência manteria preso uma pessoa que comercializou 50 gramas e não fosse presa em flagrante delito, tá?